Administração financeira, aula Risco e Orçamento de Capital, parte 2, formas de se lidar com a incerteza. Antes de entrar nas formas, vamos colocar o pano de fundo aqui, onde estamos. 2021, estamos no meio da crise do coronavírus, que começou em 2020. Esse vídeo está sendo gravado em maio de 2021. Aqui, no início da crise, houve uma queda muito abrupta dos preços das ações. Aqui são os índices, né, Standard & Poor's nos Estados Unidos, que é uma média dos preços de uma lista de empresas, das empresas que compõem esses índices. Então é uma lista limitada, um número limitado de empresas, e aqui o Ibovespa no Brasil. Então nós tivemos a queda nos Estados Unidos, a queda no Brasil. Muitos analistas e investidores chamaram a atenção por conta do que nós tínhamos antes da crise, e aqui um ambiente de juros muito baixo, nesse pré-crise. Então, alguns analistas e investidores colocaram que esses ativos poderiam estar caros e haveria aqui uma rápida precificação. E o que nós vimos, o que nós conseguimos olhar hoje, que se esses ativos, dependendo dessa avaliação, estavam caros, eles estão mais caros ainda nos Estados Unidos, e no Brasil eles voltaram para aquele nível caro, se estavam caros. E um dos motivos para esse preço dos ativos é um ambiente de juros muito baixos. Vejam que os juros os juros das principais economias do mundo influenciam a avaliação de um investimento, a avaliação de uma empresa, a avaliação de um projeto, diretamente, porque influenciam a taxa de desconto. Então os juros da economia influenciam diretamente essa taxa de desconto e indiretamente influenciam o quê? O nível de atividade econômica, que influencia, por sua vez, o fluxo de caixa de uma empresa, o fluxo de caixa de um projeto e a taxa de crescimento deste fluxo de caixa. Então, quando estamos avaliando projetos e tentando trazer a incerteza para essa análise, nós temos que olhar o quê? Nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar o futuro. E aí começa uma pergunta seguinte: os ativos estão caros? Os projetos estão caros? Nós temos que, antes desta pergunta, ou para tentar responder essa pergunta, nós precisamos responder outras perguntas, ou nós precisamos fazer outras perguntas. Para onde vão os juros? Para onde vai o custo de oportunidade? O que vai acontecer com o crescimento das principais economias do mundo? O que vai acontecer com o crescimento da economia brasileira, que puxam as empresas? O que vai acontecer com o setor que a empresa atua? É um setor que foi beneficiado ou um setor que foi prejudicado pela pandemia? Como vai ser a recuperação dos setores prejudicados, das empresas que estão nesses setores? Como vai ser a continuidade das empresas que foram beneficiadas pela pandemia? O que vai acontecer com a empresa que você está, com a empresa que você está analisando, a empresa na qual você está analisando um projeto de investimento? Simplificadamente, nós temos que olhar o quê? O fluxo de caixa da empresa, que parte do EBIT da empresa que nós vimos na aula passada. Mas para chegarmos aqui, nós temos que responder essas questões. Então vejam só, aqui está a nossa simplificação. Nós precisamos o quê? O EBIT da empresa, que depende de tudo isso. Do EBIT nós chegamos no fluxo de caixa, como nós mostramos na aula passada. E aí nós temos o EBIT, o fluxo de caixa, a projeção do crescimento desse fluxo de caixa e a questão novamente das taxas de juros influenciando indiretamente o fluxo de caixa e o seu crescimento, por conta de que as taxas de juros têm uma influência muito forte no nível de atividade econômica das economias do mundo. E a taxa
de juros têm influência direta aqui na taxa de desconto dos fluxos de caixa, influência direta no custo de oportunidade. Muito bem. Futuro, voltando um pouquinho à citação, nós não sabemos o que vai acontecer. E aí, pensando um pouco mais sobre as variáveis fundamentais que eu coloquei naquelas perguntas, eu destaquei, talvez a primeira variável é o nível de taxa de juros. Esse relatório da XP que eu já mostrei em outra aula para vocês, mostra o que aconteceu com as taxas de juros e com a inflação e com as taxas de juros nos últimos 50 anos. E aqui está uma das principais razões para a alta dos preços dos ativos, que eu mostrei no gráfico 2 telas atrás. E aí a chamada da XP para essa situação é a seguinte: uma alta de taxa de juros é a principal ameaça para esse ambiente altista. Vejo que isso aqui é o ambiente altista e uma das principais razões para essa alta dos preços dos ativos, e aqui representado pelo preço das ações nos Estados Unidos, é esse ambiente de taxa de juros muito baixas. E se queremos olhar o futuro, uma das primeiras perguntas é: para onde vão as taxas de juros? Para onde vai essa taxa de desconto? Para onde vai o nível de atividade econômica que influencia o fluxo de caixa e o crescimento dos fluxos de caixa das empresas? Então, como variáveis fundamentais para pensarmos, talvez aqui esteja a primeira variável, que é as taxas de juros nas principais economias do mundo. Em relação ao crescimento econômico, que é uma outra variável fundamental, agora em janeiro de 2021, o Fundo Monetário Internacional emitiu esse relatório, que é periódico, onde ele atualiza a previsão de crescimento das principais economias mundiais. Aqui está vários países, aqui está o Brasil, crescimento para 2021, previsão de crescimento para 2021 e previsão de crescimento para 2022. Vejo que é uma outra variável fundamental para quem está na área de análise de projetos de investimentos, é uma outra variável fundamental que é uma base para se projetar os fluxos das empresas, dos projetos. Esse relatório, inclusive, ele antecipa uma técnica que nós vamos ver, que é a análise de cenário. Então aqui está um bom exemplo dessa técnica, análise de cenário. Ele tem um cenário base e 2 cenários alternativos. Então vale a pena vocês baixarem esse relatório e lerem esse relatório, que ele não só mostra uma expectativa em relação às principais economias do mundo, a expectativa para o Fundo Monetário Internacional, como ele exemplifica essa técnica, que é uma técnica útil de se aprender. E aqui eu volto, feito esse pano de fundo, eu volto para a questão conceitual da aula. A questão conceitual da aula é retorno e risco e a incorporação da incerteza na análise dos projetos. Por quê? Porque os projetos de investimento são arriscados. Então, voltando um pouquinho, o retorno em 3 elementos, fontes, né? Quando a empresa investe num projeto, ela espera um fluxo de rendimentos, o fluxo de caixa do projeto. Ela tem a variação de preço, quanto ela investiu e quanto ela consegue apurar no final do projeto. Nós já destacamos isso quando vimos fluxo de caixa do investimento. E o reinvestimento do fluxo intermediário, já vimos isso em aula também. Então aqui são as 3 fontes de retorno e o risco aparece por conta da variabilidade possível
em uma ou mais dessas fontes de retorno. E o risco definido de outra forma é o quê? É a possibilidade de não se realizar o quê? O objetivo do investimento. Por conta de quê? Por conta de que o retorno é incerto. E esta aula tem o objetivo de quê? De trazer formas para se incorporar o quê? A incerteza na análise. E as formas são duas formas básicas de se lidar com a incerteza. A primeira, mudar as posições assumidas nos cálculos que fizemos. Então nós projetamos fluxo de caixa, nós calculamos o VPL e para essas projeções nós assumimos algumas suposições. Então a primeira forma de se lidar com a incerteza é mexer nessas suposições. A segunda forma é promover ajustes aos riscos. Ajustes que podem ser feitos no fluxo de caixa ou na taxa de desconto. Nesta aula, nas duas partes seguintes, na parte 3 e na parte 4, nós vamos ver esta primeira forma. Na próxima aula, nós vamos ver essa segunda forma. Começando com alterações das suposições assumidas, só para fazer uma introdução, aqui nós temos o projeto, o fluxo de caixa é estimado do projeto, a técnica do VPL que eu destaquei, e aí nós precisamos mudar o quê? As suposições que nós assumimos para se chegar aqui no VPL do projeto. Então nós temos suposições para o fluxo de caixa, para o investimento inicial, para a taxa de desconto, nós temos que mexer nessas suposições. As técnicas para isso são essas aqui: análise de sensibilidade de cenários, o melhor e o pior caso, simulação, árvore de decisão e ponto de equilíbrio. Nas partes 3 e 4 dessa aula nós vamos ver algumas dessas técnicas. Antes de encerrar essa parte da aula, eu trago essa citação de Briley e Myers que ela mostra para que essas técnicas servem, para que elas são importantes e quais são as suas limitações. Leiam com atenção essa citação, que ela vai ficar claro o seguinte: essa citação deixa claro que para incorporar a incerteza, para incorporar o risco na análise, nós temos que trabalhar o custo de oportunidade do capital, conceito que nós já destacamos naquela nossa figura básica, e o cálculo do valor presente líquido. Isto aqui nós vamos voltar na aula seguinte. As técnicas que são as técnicas que são objeto desta aula, elas são úteis para pensarmos o fluxo de caixa, para ajudar o gerente, ajudar o analista a estimação do fluxo de caixa. Elas não resolvem a questão de incorporar o risco na análise dos projetos. Então vejam, esta citação ela é importante para que vocês entendam conceitualmente o que faz essas técnicas úteis, para que elas servem, mas também apontam a sua limitação. Essa citação destaca o que vai importar, que é o custo de oportunidade do capital e o cálculo do valor presente líquido. Aqui, para retomar, nós temos então, para se lidar com a incerteza, alterações das suposições, que nós temos essas técnicas, e ajustes ao risco, que nós temos dois ajustes possíveis, ou no fluxo de caixa ou na taxa de desconto. As técnicas, parte delas, nós veremos na próxima parte desta aula e na seguinte, e os ajustes na aula seguinte. Com isso terminamos a parte 2. Qualquer comentário, mandem-me um e-mail. Daqui a pouco, parte 3.